Um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver o vídeo, mas Deus abençoe desde já. E que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? A introdução tem ficado mais longa a cada dia, hein? Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês maravilhosa. É uma palavra que me pegou de surpresa. Fica no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 24, que diz o seguinte: na verdade, eu vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Talvez se eu ler dessa maneira você passe desapercebido, mas eu vou tentar mudar a tradução. Na tradução da NTHL, diz mais ou menos assim, não é a mesma que está aqui, mas eu faço a releitura. Quem ouve a minha voz, quem ouve o que eu digo, e crê em quem me enviou, que é Deus, tem a vida eterna, tem o nome escrito no livro da vida, e não será julgado. Como assim? Não será julgado? Eu tive essa mesma sensação de surpresa quando eu li. Eu sempre gosto de ler a Bíblia muitas vezes em várias traduções para observar, já que eu não leio grego, gostaria de ler grego, o idioma original que foi escrito, a Bíblia do Novo Testamento, mas como não faço, eu vou consultando várias traduções, porque eles utilizam palavras aproximadas do que originalmente foi escrito no grego. E me intrigou muito esse verso. Mas eu quero voltar um pouquinho com vocês, no mesmo capítulo ainda do Evangelho de João, bem no início. Todos conhecem a história do tanque de Betesda, mas eu quero dar uma passadinha lá, caso você não se lembre ou não saiba. Em Jerusalém, esse é verso 2, tá bem? Em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque, que é chamado, na língua hebraica, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão. Eram pessoas enfermas, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Para quê? Verso 4. Um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. Parece aquelas histórias, aqueles contos místicos, mas era isso mesmo que acontecia, meus irmãos. A Bíblia diz que um anjo vinha naquele tanque, agitava as águas. Então ficavam todos ali esperando a água ser agitada. Na hora que aquela água balançava, você imagina que muitos tentavam saltar ali dentro. Cegos, surdos, mudos, aleijados, coxos. Qual era o problema que a pessoa tivesse de enfermidade? Quem pulasse primeiro estava salvo. Então ali era uma fonte de milagres. Muitas pessoas estavam ali. Muitos doentes estavam lá buscando a cura. E Jesus passou nesse lugar. Então é que ele tem um encontro com um certo homem, verso 5, que tinha uma enfermidade há 38 anos. Um homem que há 38 anos sofria de uma enfermidade. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava ali havia muito tempo, disse: tu queres ficar curado? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Era o homem dizendo: eu gostaria muito, a minha fonte da cura está ali. É só na hora que o anjo agitar a água eu pular eu fico curado. Mas sempre tem alguém que vai lá antes de mim, não tem ninguém que me ajude, ninguém que me dê um empurrãozinho. Pode parecer uma piada de mau gosto, mas é isso mesmo que ele queria dizer para Jesus. E então Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, tomou o seu leito e andou. E aquele dia era Shabá, ou aquele dia era sábado. Ponto, até aqui. Eu quero chamar a atenção do Shabá. Para quem não sabe, o Shabá significa sábado, mas o Shabá é um sábado especial.
É o sábado que a Bíblia entende, ou que os judeus entendem como o sábado sagrado de guarda a Deus. Nos 10 mandamentos que Moisés recebeu, que foi escrito pelo próprio dedo de Deus, o 4º mandamento é: lembra-te do dia de sábado para guardar, santificar. Neste dia não trabalharás, nem tu, nem teu empregado, nem tua esposa, nem teu filho, nem o teu animal, nem teu estrangeiro visitante das portas para dentro. Pronto, faz uma lista do que você não deve fazer nesse dia. O que Deus quer dizer nesse mandamento é que você pelo menos tire um dia para o descanso do homem. Que o próprio texto em Êxodo, quando ele escreve esse mandamento, o 4º, ele diz que o homem precisa de um dia para descansar, assim como Deus criou o mundo em 7 dias e descansou no 7º. Né? Criou nos 6 dias e no 7º descansou. E Deus queria que a humanidade tivesse um dia de folga, porque se assim não fosse, os homens iriam se acabar de trabalhar. Então, biblicamente falando, existe um dia para o descanso. E Deus sempre, pensando no homem, não é? Cria coisas para que o homem mantenha em saúde. Tá bem. Não vou entrar na discussão se a guarda do sábado é correta ou não. Existem hoje ainda cristãos que acreditam que o sábado deve ser guardado, outros acreditam que qualquer dia pode ser guardado, outros ainda acreditam que o dia do Senhor é no domingo, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou, e alguns outros dizem que o dia do Senhor são todos os dias e não deve se guardar nenhum, porque todos os dias é dia de adorar a Deus. Mas, enfim, não é nessa discussão que eu quero entrar. Essa discussão é polêmica e tem muito fundamento bíblico para todos os lados. O que eu quero dizer é, o judeu guardava o sábado, o judeu acreditava no sábado e acredita até hoje. E eles colocaram tanta coisa em cima disso que, por exemplo, se você tivesse um retalho de pano e você carregasse esse pedaço de pano para lá e para cá, num dia de sábado você estaria trabalhando. Existe um outro verso onde Jesus vinha com seus discípulos e tiveram fome, e eles passaram no milharal, começaram a pegar milhos para comer, foram comer e reclamaram: não sabe que hoje é dia de sábado? Não pode fazer isso. Então, o dia de sábado, e engraçado, até hoje é assim. Há relatos de pessoas que viajam para Israel e que lá os elevadores, no dia de sábado, eles funcionam automaticamente. Você não pode apertar o botão do elevador, porque dizem que se você apertar o botão do elevador, você estará trabalhando. E não é um dia que você deve trabalhar. Eu sei, parece uma coisa absurda, mas é verdade. E como é que você vai fazer para poder chegar até onde você quer? Bom, muitas vezes é melhor ir de escada. Mas para quem não pode, quem precisa realmente do uso do elevador, nesse caso precisará esperar o elevador chegar até embaixo, entrar nele, e conforme ele vai subindo, automaticamente ele para em todos os andares. O problema é se você morar no último andar. Pronto. Mas, enfim. E aqui, Jesus faz uma cura no sábado. Jesus faz uma cura no sábado. Curar no sábado para o judeu era pecado. Era ilicitude. Ilicitude é a transgressão da lei. Ele estava indo contra a lei que Deus deu a todos. Naquele momento, ninguém sabia ainda quem era Jesus. Jesus é um cara que vive ali, um judeu como todos nós, que vive ali em Jerusalém. Desculpa, em Nazaré, que viveu em Nazaré, um galileu. É apenas mais um. Pois bem, meus irmãos, o homem foi curado no sábado, e quando aquele homem saiu carregando o seu leito nas costas, chegaram ali vários e perguntaram para eles, vários mestres da lei e fariseus: como é que você está carregando o seu leito hoje? Você não sabe que é errado você carregar a tua cama hoje? É pecado? É ilícito? E o homem virou: mas aquele que me curou é quem mandou eu carregar. Pronto. Foi o suficiente para que os fariseus ficassem loucos. Um homem curou você no dia de sábado e ainda cometendo um pecado, e ainda mandou você carregar o seu leito cometendo outro pecado, ou fazendo com que você cometa. Quem é? Nos aponte esse homem. Os fariseus ficaram loucos procurando esse homem. Só que Jesus já havia saído daquele meio onde as pessoas estavam tentando saltar dentro do tanque por causa da multidão. E então os fariseus, não encontraram naquele momento. Só que mais tarde,
perto ali do templo, onde eles iriam adorar, Jesus apareceu para o homem e disse o seguinte, é uma palavra-chave que ele deu ao homem. Você vai encontrar isso, quer ver? Aqui no verso 14. Depois, Jesus encontrou-o no templo, o homem que foi curado, e disse-lhe, eis que tu já estás são, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Jesus está dizendo para esse homem que essa doença que ele tinha há 38 anos poderia voltar se ele pecasse outra vez. Parece meio estranho, não é? Você associar doença com pecado, mas existem doenças espirituais, existem coisas na nossa vida que são espirituais. Conforme você vai crescendo em conhecimento da Bíblia, e o Espírito Santo vai te revelando cada vez mais coisas, claro, desde que você busque, você vai descobrindo. Mas vamos seguir para que cheguemos na parte do capítulo, do verso 24, que é o nosso foco de hoje. Não quero me prender muito aqui nessa parte da cura do homem, do tanque de Betesda. Então, quando esse homem foi confrontado por Jesus, ele foi aos fariseus e falou, tá ali, foi aquele homem que me curou. E os fariseus, pela primeira vez, descobriram quem era Jesus, porque Jesus revelou para eles o que até então parecia loucura. Jesus, além de ter curado no sábado, o que para eles era um pecado gravíssimo contra a lei de Deus, Jesus ainda disse assim, chamou Deus de Pai, né? Deus, eu só faço aquilo que o meu Pai manda, aquilo que o meu Pai quer. Se eu fizesse essas bondades para engrandecer a mim mesmo, mas não, o meu Pai, se o meu Pai não fizesse, eu não faria. Se o meu julgamento é justo e eu digo que eu posso curar no sábado, porque o sábado foi instituído para o homem, não o homem para o sábado, ou seja, o sábado é mais importante do que o homem? Não, é o contrário, o homem. Deus ama mais o homem do que o sábado, que essa lei que ele colocou. Então, foi um confronto muito grande para os judeus naquela época. Eles não estavam preparados para isso. Ninguém, o mundo judeu, o mundo hebraico, não estava preparado para Jesus ainda. E Jesus chegava, além de dizendo que ele tinha autoridade para curar, tinha autoridade para perdoar pecado, porque nesse mesmo episódio ele disse o que em outro evangelho você vai ver. O que é mais fácil então? Eu dizer, levanta-te e anda, ou teus pecados são perdoados? Os homens ficavam, Pois é, meus irmãos, e foi isso que aconteceu. Jesus disse, além de tudo, eu sou o Filho de Deus. E os homens, os fariseus, ficaram irados. E ele começa a falar ali, vocês estão preocupados com isso que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para vocês que chegou a hora em que o Filho do Homem, o Filho de Deus, vai dizer, levanta-te e anda, e eles vão ressuscitar, mortos vão ressuscitar. Cada vez que Jesus abria a boca para falar, os fariseus ficavam mais loucos. Então Jesus olhou bem no fundo dos olhos deles. Eu imagino Jesus fazendo isso, na verdade, que a Bíblia não diz assim. Jesus diz assim, no verso 22, diz assim, porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Ele começa a cada vez mais aumentar o grau de proximidade dele com Deus, para que todos os homens honrem o Filho, assim como honram ao Pai. Me honrem, assim vocês vão me honrar, assim como vocês honram a Deus. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Naquela época, a humanidade não estava preparada para receber essa palavra. E então que ele disse, na verdade, para falar a verdade mesmo, eu estou falando tudo isso, mas ainda tem uma pior. Escuta só, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, se você está ouvindo que eu estou dizendo isso para vocês e acreditam que foi Deus que me enviou, vocês já têm vida eterna e não serão julgados, né? Não entrarão em condenação, mas passarão da morte para a vida. Na verdade, eu vos digo, vem ainda a hora, e é agora, em que mortos ouvirão o Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu autoridade também
para exercer julgamento, porque ele é o Filho do homem. Eu imagino agora que os fariseus, ao ouvirem isso, os judeus devem ter ficado loucos. Você está dizendo que é Deus? Como é que pode? Pois aí Jesus responde, e Jesus ainda vai mais longe. Jesus ainda vai mais longe. Não fiquem espantados só com isso. No verso 28, para quem quiser conferir. Não fiquem espantados só com isso, porque vem uma hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus está dizendo, não é só quem eu chamar agora que vai ressuscitar, são todos os humanos que morrerem, que estiverem nos sepulcros, de todas as épocas, de todas as eras, de todos os tempos, todos que já viveram sairão ou para a condenação ou para a eternidade. E aí Jesus diz, né? Se você perceber aqui, os que fizeram mal virão para a ressurreição da condenação. Isso é no verso 29. E nós vamos voltar no verso 24 e vamos ver. Aquele que crê na minha palavra tem a vida eterna e não entrará em condenação. Aquele que ouvir a minha voz não será julgado. Já vai ressuscitar direto para o céu. Meus irmãos, isso aqui é tão sério, isso é tão grandioso. É Deus revelando a sua natureza divina. É a primeira vez que Deus revela a sua natureza divina. Tem muita gente que não dá a devida honra a Deus, a Jesus Cristo, que Deus enviou. Tem gente que não reconhece, os judeus até hoje não reconhecem. Não cabe a mim julgar os judeus, mas isso não é vantagem nenhuma para eles. A Bíblia descreve que haverá um tempo para eles acreditarem. Haverá um tempo, haverá oportunidade. Não envolto a uma, como eu posso dizer, uma boa época. Afinal, a Bíblia diz que você pode vir a Deus pelo amor ou pela dor. Não com essas palavras, mas a ideia está lá. Amém? Então, as religiões, as pessoas que não acreditam em Jesus, ainda existem essas. E tem muita gente que até hoje em dia também não dá a devida graça, a devida honra a Jesus Cristo. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Jesus veio para trazer vida, vida em abundância. Mas ele um dia voltará para prestar julgamento, para julgar aqueles que não acreditaram nele, que não seguiram ele. Mais uma vez eu vou ler. Na verdade eu vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, crê em Deus, tem a vida eterna e não encontrará condenação, mas já passou da morte para a vida. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se apegue com Deus, se apegue com Jesus, meus irmãos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há um outro meio de você ser curado. Não importa se você está na fila do milagre. Jesus pode te alcançar e te curar, assim como ele fez com aquele paralítico que há 38 anos buscava. O pecado escraviza as pessoas. Quando Jesus curava alguém, ele dizia: você saiu da morte para a vida, porque eu te curei, mas não peques mais. Sabe aquilo que está massacrando você por dentro? Aqueles erros que você sabe que cometeu? Pois é, Jesus quer curar isso em você. Jesus quer tirar você da morte para a vida. Jesus quer que você, quando morrer, se acontecer, Jesus pode voltar antes, quer que você não passe pelo julgamento. Jesus quer tirar você da parte do julgamento e passar direto para a vida eterna. Direto para a vida eterna. Oh, glória! Meu irmão, faça o que é certo, você já sabe. Aceite Jesus como seu Salvador. Busque entender, amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, dê a Jesus a devida honra, acredite em Deus, busque as coisas de Deus em primeiro lugar. O restante vai ser acrescentado. Amém? Bom, se você acredita que essa palavra tem alguma utilidade para a sua vida, compartilha. Compartilha com alguém, manda para alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra, uma palavra de conforto, uma palavra de cura. E eu tenho fé, e você também tem, se compartilhar o vídeo. Claro, se você não compartilhar, também tenha fé. Mas a questão é, se você está mandando esse vídeo para alguém, é porque você ama muito essa pessoa. Se você recebeu esse vídeo de alguém, com certeza essa pessoa tem fé e acredita que vai ser útil para você. A palavra de Deus. Amém?
Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Esse vídeo foi um pouco além do que imaginei de tempo, mas amém. Deus sabe de todas as coisas, meu irmão. Deus abençoe sua vida grandemente. Vamos orar, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Deus, cair em tentação, mas livra-nos, impeça-nos de caminhar para o que é errado, pois teu é o poder, o reino, a glória para sempre, sempre, sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês desde já.